A nossa próxima notícia saiu hoje. Estamos seguindo as trends. Não, mentira, saiu ontem, de notícias da educação. E ela é sobre Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre. Conseguiu uma liminar para nomear diretor de escola municipal em Porto Alegre. Ele foi eleito com essa proposta em campanha, tá? O que ele propôs foi que a comunidade deixaria de ser responsável por eleger os diretores das escolas. Eu vou ler a matéria junto com vocês e aí a gente vai comentando. Então esse aqui é o desabençoado. A matéria diz assim: os cargos de diretor e vice-diretor das escolas da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre poderão ser preenchidos por nomeação direta do prefeito Sebastião Melo. Uma decisão liminar, proferida nesta quarta-feira, dia 22, suspendeu os dispositivos da Lei Municipal 12.659 de 2020, que estabeleciam eleições para a escolha desses gestores escolares. Então, como que era antes? As comunidades da escola, das escolas públicas, obviamente, se reuniam e votavam. Então, os alunos, às vezes, tinham votos, comunidade de pais tinha direito a voto, professores tinham direito a voto, funcionários da equipe escolar tinham direito a voto, e esses votos definiam quem comporia a direção da escola. Essa liminar, ela muda isso, as eleições, elas não deixam de acontecer, mas os 3 primeiros nomes vão ser enviados para o prefeito, e aí ele vai deliberar quem vai ser a pessoa a assumir o cargo de direção escolar. Na prática, o que acontece? Ele sempre vai colocar alguém ali para ser o candidato dele em cada escola. Geralmente, chapa de escola não tem tanta chapa assim, tem uma ou duas. Ele vai provavelmente colocar dinheiro público para impulsionar essas chapas. E aí, como que isso acontece? Isso acontece com... toma aqui uma caneta da chapa 3. Toma aqui um bloquinho de caderno, um bloquinho de nota, foda-se, da chapa do prefeito Sebastião Melo, que não vai ter esse nome. Tal qual acontece na política institucional, isso vai acontecer nas escolas também. Independente da chapa dele ganhar, quem vai escolher no final é ele. Basta que ele tenha um candidato entre os 3 mais bem votados, porque daí ele coloca quem ele quiser na direção de todas as escolas de Porto Alegre. Na live da semana retrasada, a gente comentou sobre como essa inferência dos prefeitos e governadores na direção escolar, ela é problemática, porque isso fere o caráter crítico que pode ainda ser alcançado na educação. Você escolher o gestor da escola, o prefeito escolher o gestor da escola, significa que a pessoa que gere aquela escola vai gerir a escola para os interesses do prefeito e não para os interesses da comunidade escolar. De outra forma, a mesma coisa aconteceu no Pará. No Pará também, nas escolas estaduais, foi aprovada uma lei que decidia que a diretoria das escolas não seria mais através de programa de progressão de carreira. Então, para você se tornar diretor, você tinha que ter uma carreira na educação. Agora vai ser por indicação. Então, isso está acontecendo de diferentes formas em diversos lugares do Brasil. E a gente precisa ficar atento a isso, porque são uma ferramenta de controle da forma como a educação acontece na escola pública muito perigosa. E ela é muito perigosa porque ela põe em risco o trabalho do professor. O professor tem uma coisa chamada liberdade cátedra. Isso significa que você pode chegar lá e dar aula sobre o que você quiser? Não. Isso significa o professor ele tem a liberdade de dar a aula dele da forma que ele entende que vai ser mais benéfica para o aluno. E isso é bom e ruim, que a gente pode pensar que isso vai dar o direito de algum maluco chegar lá e falar que, sei lá, dar uma aula de ciências falando de criacionismo. Porém, não é bem assim, porque essa liberdade cátedra, ela tá restrita dentro dos parâmetros curriculares da BNCC. Então, eu não posso simplesmente chegar e falar do tipo, Deus criou o homem e a mulher a partir da costela dele. Isso fere o que as diretrizes curriculares dizem que tem que ser ensinado. Mas isso me permite ensinar usando o material que eu quiser, usando a perspectiva pedagógica, a pedagogia que eu quiser, porque eu tenho esse direito. Se o diretor da escola ele tá comprometido com uma ideologia do prefeito da cidade, ele pode usar as ferramentas de controle educacional. Isso já acontece, mas isso vai ser muito mais potencializado. Ele pode usar isso para punir professor que, de repente, não defende a mesma ideologia que ele. As escolas públicas que já vêm enfrentando os montes, que já vêm enfrentando políticas que têm esse objetivo de tornar a educação mais precarizada do que ela já é, agora, além de tudo, estão servindo a interesses políticos de políticos que já estão muito bem estabelecidos.
Ali a Maria perguntou se, tá, o negócio de Sorocaba, se constaria como uma espécie de higienismo social. Sim, total. Quando você cria um espaço para criança autista, o que a pessoa não autista vai enxergar? Ela vai enxergar que a criança autista, com suas características, às vezes com as suas ecolalias, estereotipias, ela deveria estar no espaço dela, porque aquele espaço foi feito para ela, e às vezes nem com maldade, mas por ignorância, que ela não deveria estar no espaço da criança neurotípica, porque ela atrapalha a brincadeira da outra. Então, isso gera, não só indiretamente, mas diretamente, a construção de um fomenta o pensamento higienista. As pessoas não têm acesso a conhecimento para entender que isso é prejudicial. Sabe aquele, de boa vontade o inferno tá cheio? Às vezes, achando que ela tá fazendo bem, que aquela cidade do autista é o que a criança autista precisa, ela vai praticar higienismo, ela vai praticar segregação. Então isso é perigosíssimo. Rodrigo Manga, que inclusive recentemente já criou o decreto estabelecido de livre trânsito entre Estados Unidos e a cidade no dia da posse do Trump. Não tenho nada pra falar desse cara. Por falar em enchente, tá chovendo forte em São Paulo com risco de enchente. São Paulo foi de calor do caralho pra chuva da porra em 5 segundos. Eu vim pra casa andando do trabalho e tava torrando no sol. E agora tá caindo o mundo. Essa lei aí não é meio que inconstitucional. Qual lei, camarada? Eu me perdi agora. Não sei se é da Cidades Autistas ou da lei de Porto Alegre. A cidade dos autistas não é uma lei, é só algo que ele tá fazendo pra ganhar voto. A lei de Porto Alegre, na verdade, também não é uma lei. O que ele fez foi buscar judicialmente uma liminar pra fazer isso. Então pode ser que essa liminar seja derrubada, porque não existe respaldo que justifique isso, tá? Tem uma fala de uma procuradora. Então, ela fala assim, de acordo com a procuradora Carolina Teodoro Falheiros, que atua na ação, a existência de procedimento eleitoral para escolha de cargos de direção escolar acaba por contrariar o princípio democrático por supressão de poder do prefeito municipal eleito pelo sufrágio universal para, dentre outras, exercer a prerrogativa de escolher os ocupantes desse cargo, tá? Então, ela tá dizendo aqui que a comunidade escolar escolher a direção seria algo que suprimiria o poder do prefeito. Só que, assim, não existe prerrogativa jurídica que diga que o prefeito é o responsável por escolher a direção das escolas. Então, a gente tem embaixo, aqui, tá, a fala da vereadora do PSOL, Karen Santos, que é professora e mestranda em educação. Ela diz que o Melo quer acabar com a eleição direta para diretores das escolas municipais, ferindo a autonomia das comunidades escolares e implementando de forma autoritária o que o secretário da Educação, Leonardo Pascal, entende como alinhamento programático, que é aquilo que eu já estava falando antes. Prerrogativa jurídica, aparentemente, tem. Quem for juristas aí pode responder melhor. Mas, assim, essa possibilidade de eleição de direção, ela não é algo estabelecido em lei. Não existe uma lei que diz que isso tem que acontecer assim. Cada cidade, cada estado, às vezes cada centro educacional vai deliberar de uma forma diferente. Eu estudei em ETEC. Na ETEC que eu estudava, e aí a gente tá falando de começo dos anos 2000, primeira metade dos anos 2000, a gente votava para escolher quem ia ser a direção. Era uma chapa, né? Diretor, vice-diretor, tesoureiro, se eu não me engano. Tinha uma chapa lá. Aí os votos eram diferentes. Então, o voto de professor e de funcionário da escola valia mais do que o voto de aluno. Mas até os alunos votavam. Não existe nada na lei que diga que o prefeito não pode escolher a diretora da escola. A questão, a gente pode entrar inclusive na questão das conquistas da social-democracia. Essa lei municipal que dizia que as diretorias iam ser escolhidas em votação, provavelmente foi de algum candidato mais progressista, que queria dar essa autonomia para a comunidade escolar, para escolher a direção da escola, pensando nas necessidades daquela comunidade escolar, o que faz muito sentido. Só que, como tudo na social-democracia, você conquista um direito para perder 10 assim que um candidato menos progressista é eleito. Ah, Suede! Oi, bonita! A Suede falou aqui, as eleições para diretor mal aconteciam antes e agora que não acontecem mesmo. É isso. Você tem um passo para frente, 3 para trás a cada conquista. E é por isso que a gente não acredita na social-democracia.